Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Há cerca de 12 mil anos, parte do território brasileiro já era ocupado por populações de caçadores-coletores. Os povos indígenas hoje somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais. O tema de hoje, então, são os processos de mobilizações étnicas dos atuais indígenas no Nordeste, no sertão do Rio São Francisco. Para a gente falar sobre isso, eu tenho aqui o Edson e a Divânia. Queria que eles se apresentassem. Quer começar, Divânia, por favor? Boa noite. Eu sou a professora Edivânia Granja, professora de História do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Desenvolvemos ações de políticas educacionais para e com os povos indígenas e quilombolas do nosso sertão pelo Instituto Federal e também pesquiso os indígenas na história, na perspectiva da história ambiental e especificamente com o povo indígena Pancará, na Serra do Arapuá e Cacaria e áreas adjacentes. Muito obrigado. Bem-vindo. Professor Edson, por favor. Boa noite a todos e todas que nos escutam, que irão nos assistir. Agradeço mais uma vez o convite, cumprimento a colega professora Divânia, o colega professor Afonso. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, lotado no Colégio de Aplicação da UFPE, e também pesquiso os índios na história, especificamente em Pernambuco, na região do semiárido pernambucano. Muito obrigado, uma referência. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. Vamos começar pelo início, né? Eu queria que a Edivânia falasse um pouquinho dessa região. Que região é essa? Onde que nós estamos situados, por favor? Então, isso eu costumo dar muito ênfase, porque um conhecimento geral da nossa história é dessa coisa homogênea, eurocêntrica. Então, quando se pensa nessa interiorização do processo colonial, né, no nosso caso, pelos portugueses, pelos europeus, se sabe que o Rio São Francisco, né, foi a primeira via de acesso ao interior do continente, ao que são os chamados sertões. Mas, no imaginário, esse Rio São Francisco é o Rio São Francisco, né, que o Rio São Francisco das suas nascentes. Nunca se pensa que essa interiorização do continente ela se deu através, né, das regiões, né, pegando o Rio São Francisco como quatro regiões fisiográficas. Nós temos o Alto São Francisco, que pega de Minas Gerais até a Bahia. Nós vamos ter o Médio São Francisco e vamos ter o Submédio São Francisco e o Baixo São Francisco. Então, a área de antiga colonização do interior do continente é a partir do Submédio São Francisco, que é a partir de Remanso, na Bahia, e vai até Paulo Afonso, essa região do Submédio, e de Paulo Afonso até a Foz do Rio, em Piaçabuçu, entre Alagoas e Sergipe, nós vamos ter o Baixo São Francisco. Então, essas duas regiões, Submédio e Baixo São Francisco, é a região de intensa atuação de missionários e de colonos, e o que é descrito por cronistas, por missionários, por viajantes, desde do início da colonização interiorana, é que toda essa região era habitada por numerosas populações indígenas falando línguas distintas. Então, nós estamos na área do meu estudo, que a gente chama de Submédio São Francisco, essa região do semiárido, que também são chamados de sertões, desde o período colonial, sertões de Rodelas, sertão de Cabrobó, que vai estar dentro dessa região, era povoada, né, é sempre descrito por vários viajantes, em documentos, de relatórios, de expedições,
empreendida por agentes do governo colonial, onde descreve como tinha indígenas aqui. Então, nessa perspectiva, eu trabalho com a ideia do Rio São Francisco como foi um rio de indígenas e é um rio de indígenas. E muitas vezes a gente não sabe que lugar que esse Rio São Francisco foi o primeiro lugar de objeto de colonização e o primeiro lugar de impactos socioambientais e de esbulho das terras indígenas, então, desde o período colonial. Então, é esse lugar que a gente está falando, e esse lugar também que eu habito e que eu trabalho. O submédio São Francisco no semiárido pernambucano. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui uma tela para o pessoal ver como é que é essa região, então. Aqui. Enquanto isso, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho, porque existe toda uma história, né? Justamente, como a gente está falando, uma história de apropriação e tal, e que tem muito a ver com a pecuária colonial, essa lei de 1850, a extinção dos aldeamentos. O senhor poderia falar um pouquinho dessa questão histórica para a gente? É importante perceber isso que a professora Edivânia falou, pensando para além dessa região, pensando mais amplo o Nordeste. Esse Nordeste semiárido. O que significa isso? Uma região onde há longas estiagens, secas periódicas, onde a questão central é a água para a vida de humanos, animais e plantas. E é nesse ambiente do semiárido, a região mais seca do Brasil, existe semiárido em várias regiões do mundo, na Índia, na China, na África, mas esse semiárido brasileiro ele é muito específico, é o mais densamente povoado. Essa região vai ser palco conflitos históricos entre as invasões coloniais e os povos indígenas. E no meio dessa região, em meio a essa região, que tem uma característica específica, que são a vegetação das caatingas, nós encontramos ilhas de umidades, né? Os brejos, as regiões de matas serranas, enclaves da Mata Atlântica, do litoral, que possivelmente isso é resultado das eras geológicas da Terra, quando tudo isso é uma cobertura vegetal densa, com os processos de aquecimento ao longo das eras geológicas da Terra, restou nessa região do semiárido pequenos enclaves, que são serras, a região montanhosa, onde a gente tem matas serranas, que são os brejos de altitude, onde temos nascente dos poucos rios temporários, rios intermitentes, temporários, que correm em direção ao litoral e que regam esses espaços. E é exatamente nesses espaços que esses povos indígenas, essas populações indígenas habitam. E foram esses espaços, em meio à Caatinga, que foram objeto de disputa historicamente entre colonizadores portugueses e os indígenas. Inicialmente, a ocupação dessa região ocorreu através das missões religiosas que concentraram os índios que ocupavam um vasto território em meio à Caatinga em pequenos espaços, com isso liberando as terras para o criatório de gado. Importante lembrar que o gado ele não podia ser criado no litoral, porque o litoral estava ocupado pela cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é uma gramínea, inclusive uma gramínea bastante saborosa, suculenta, né, por causa do açúcar. Então, você não podia criar gado no litoral, você tinha que trazer para o interior. E onde no interior? No lugar que tinha água. E o lugar que tinha água era ocupado pelos indígenas. Então, os padres, os religiosos tiveram a missão de amansar esses índios, de controlar esses índios, para possibilitar que os donos de engenho do litoral instalassem, então, seus criatórios de gado. Então, quando a gente vê a geografia dos aldeamentos indígenas no Nordeste, percebemos que eles estão nas estradas das boiadas, nos caminhos da boiada, porque era importante também ter essa mão de obra indígena como vaqueiros, né, para cuidar do gado. Então, essas missões concentraram esses indígenas, mas há uma mudança na política indigenista, na política destinada aos índios pelo governo de Portugal. Essa mudança é provocada pelo terremoto de 1755, lá em Lisboa, hoje se acredita que foi um tsunami, quando a capital da colonização, a capital da metrópole, Lisboa, é destruída, e é necessário dinheiro para reconstruir Lisboa. E de onde vem esse dinheiro?
das colônias. Então, sobe ao poder o Marquês de Pombal, que é o primeiro-ministro do rei, e determina que as colônias enviem dinheiro para reconstruir Lisboa. Só que nas colônias estavam as missões. Ele pura e simplesmente extingue as missões e transforma os antigos aldeamentos em vilas, nas áreas mais antigas da colonização, com nomes portugueses. Então, a gente vai encontrar no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, Belém, Santarém, Barcelos, Simbres, Pilar, todos são nomes de povoações portuguesas, onde foram transformadas as vilas, as antigas aldeias. Também, nesse mesmo decreto das transformações das missões em vilas, foi permitida a vinda de casais portugueses para ocupar essas vilas, onde teriam câmaras e onde os moradores índios e não índios seriam eleitos para governar e administrar aquela povoação. Obviamente que os portugueses, aos poucos, foram tomando conta dessas câmaras e também foram ocupando, invadindo os territórios indígenas. Os indígenas permaneciam lá, agora eram súditos do rei, cidadãos portugueses, mas oficialmente sem terras. Então, as vilas, oficialmente, são vilas de índios sem índios. Essa situação agrava-se com a invasão no século XIX, particularmente a partir de 1850, quando o governo brasileiro, imitando uma legislação norte-americana, determina que todo proprietário de terra vá ao cartório registrar suas terras. Obviamente que há uma correria muito grande dos invasores das terras indígenas para legitimarem suas terras em cartório. Então, acontece uma legitimação dessas invasões e, pouco a pouco, há um discurso de dizer que não existe mais índios, que estão misturados com a massa da população, a ideia da miscigenação. Observe que a gente não está falando em aculturação ainda, que isso é um conceito do século XX, mas a ideia da miscigenação, que é a ideia da fundação do Brasil. Índio, negro, branco, forma a população brasileira, essa entidade genérica, né? Então, os indígenas são negados, paulatinamente suas terras são invadidas, e há um decreto, a partir de 1870, das províncias, extinguindo qualquer referência a aldeamentos a indígenas. Essa situação fica agravada e os índios permanecem agora como moradores, trabalhadores nas fazendas dos invasores. Essa situação muda a partir de 1910, quando é fundado o SPI, não para os índios do Nordeste, mas os índios do Nordeste têm conhecimento e recorrem, então, a uma busca de uma instalação de um posto, onde eles são reconhecidos outra vez a partir da segunda década do século XX. Mas isso aí já é outra história. Parabéns, professor. 5.000 anos em 5 minutos. Muito obrigado. Bom, Edivânia, você trabalha com os Pancará, né? E eles têm um sítio arqueológico nesse lugar. E também esse nome foi autodenominado recentemente. Como é que é isso? Então, os Pancarás, eles, nas memórias e nos documentos, eles habitam essa serra, que é um brejo de altitude, também secularmente. A questão é que eles participaram desse processo de esbulho de terra, de negação de identidades, de se transformar, né, o que eles chamam de se alugar ou ser meeiro de quem tomou as terras que os ascendentes deles habitavam secularmente. Então, lá, principalmente na Serra da Cacaria, mas em toda a Serra do Arapuá encontrada até hoje, quando eles vão preparar a terra, eles encontram muitos os potes com potes da era antiga, né? A Universidade Federal começou um trabalho lá, inclusive com crianças, adultos enterrados dentro desses potes. Então, tanto que essa serra, essa parte da serra contígua, a Serra do Arapuá, é chamada de Cacaria, pela farta quantidade, entendeu, de elementos de cerâmicas que eles encontravam lá e que eles acabavam realmente destruindo, virando cacos. Essa é a memória que eles contam. Mas no século XIX, reforçando o que a Edson acabou de explicar,
no século XIX, a partir dessa ideia dos estudos de terras, os indígenas vão escrever, que aí eram os indígenas humanos, eles vão reivindicar as terras, vão anunciar para o presidente da província que estão tomando as terras deles. E eles dizem que estão tomando, e o presidente da Câmara, os vereadores, né, se contrapõem com outros documentos dizendo que não. Na Serra Humã, que é uma serra vizinha, onde hoje habitam os aticuns, e também naquela região, não tem mais indígena. Inclusive atribui, tem uns vagabundos, tem uns ladrões que costuma furtar, que não quer trabalhar, então dá todos os atributos para dizer que lá não tem mais indígena. Entendeu? Então, para reforçar essa ideia de que aquelas terras já é propriedade desses fazendeiros, e também para reforçar e produzir esse decreto da extinção dos indígenas em Pernambuco. Então, eles foram extintos por decretos, mas continuaram habitando o mesmo lugar, só que na condição, né, de meeiro, que eles chamam, que é uma prática comum aqui, que você mora na terra que não é sua, e parte daquilo que você produz, você divide com o dono da terra. Então, 60 sacas de feijão, depende do acerto, você tem que pagar, sei lá, da metade, 30 sacas, 20 sacas, depende do acordo entre você e o suposto proprietário, que os indígenas Pancará chamam de poceiros. Ou seja, eles perderam as terras deles e acabaram tendo que dar parte da sua produção. Isso. E relações são estabelecidas de conflito, de disputa, como também relações familiares, de parentesco, de compadrio. Tem algumas situações que eles remontam a esse século XIX, onde ele estava em guerra com esses fazendeiros, mas que eles foram pedir algum tipo de ajuda, até inclusive no século XX, na década de 30, 40, tem uma situação dessa, até o padre Cícero, que é, né, uma referência nesse período da década de 20, por volta da década de 50, né, acho, por aí, ele se torna uma grande referência como meio uma espécie de, né, místico, né? E aí eles vão até o Juazeiro do Norte por uma questão de disputa de terra com um fazendeiro, e o padre recomenda que eles voltem. Isso é a história do avô de uma família, que esse avô volte, procure o mais poderoso daquela família que está se apropriando das terras deles, e dê um filho para ser padrinho, porque aí acabava o conflito. Então, são essas estratégias que muitas vezes eles vão ser obrigados a adotar, inclusive para poder permanecer na terra que é deles. Então, a partir da década de 40, não é que eles se transformaram num novo grupo. Eles, a partir da década de 1940, eles vão participar desses processos de mobilização junto com outros povos indígenas, e que, através do SPI, foram reconhecidos como as suas áreas de antigo aldeamento e sua identidade enquanto indígena. Eles vão participar desses processos e vão, inclusive, atravessar o Rio São Francisco para pedir ajuda do povo indígena Tuxá, que já era reconhecido pelo SPI, para fazer correspondência para o SPI, para os indígenas da Serra do Arapuá serem reconhecidos, serem protegidos, como eles vão participar também de rituais, com os Tuxás, com os Pancararus. Quer dizer, eles vão em busca desses outros indígenas que já estão perante o Estado brasileiro reconhecido como indígenas. E aí eles recebem um antropólogo norte-americano em 1952,
E esse antropólogo registra que eles são chamados de Pancará. Então, assim, essa atribuição do nome Pancará é uma atribuição que hoje os atuais pancarás dizem que foi através de um sonho, mas que nos documentos é bem mais antiga, que as memórias, né, elas são acionadas em determinado momento e nem sempre, né, vamos dizer, elas estão ligadas historicamente com todo esse fio da história de forma linear, como a gente às vezes costuma pensar ou querer pensar, né? Sim, sim, muito interessante. Obrigado, Edivânia. Professor, bom, o senhor trabalha com o povo indígena Chucuru, né? Vamos falar um pouquinho desse povo, das origens dele, por favor. É uma situação muito parecida com o povo Pancará, que a Edivânia estuda mais de perto. Os Pancará moram também na região do semiárido, no chamado Sertão, em Carnalbeira da Penha, né? Alto Sertão pernambucano. O Chucuru do Urubá, que é o povo que eu conheço mais próximo, eles moram no Agreste, é uma região mais próxima do litoral. Na verdade, é uma região de transição, os ecologistas chamam um ecótono, é uma região de transição entre a região úmida do litoral e a região muito seca do sertão. Fica aí no meio, por isso que é chamada Agreste. Então, eles também habitam, a semelhança dos Pancará, um brejo de altitude. O que é isso, um brejo de altitude? É uma região serrana, montanhosa, como eu falei no início, que tem espécies da Mata Atlântica, densamente de cobertura vegetal, que possibilita nascentes de rio. Então, eles moram na Serra do Urubá, que compreende os atuais municípios de Pesqueira e Poção. Para a gente ter uma referência, é próximo a Caruaru. Caruaru é conhecido nacionalmente como a capital do forró. Isso dista cerca de 217 quilômetros da capital Recife, cerca de 3 horas e meia. Então, eles habitam essa região. Os primeiros registros coloniais é lá de 1647, 67, após a expulsão dos holandeses, quando os senhores do litoral, então, se destinam a criar gado no interior. Então, eles são aldeados pelos oratorianos, observamos que não é franciscano nem é jesuíta, que a gente conhece mais corriqueiramente, mas são os oratorianos, uma congregação portuguesa, e esses padres são padres também que ajudam os criadores de gado, e por isso eles vão ficar muito ricos, muito entesourados. Eles vão aldear esses povo chamado atribuído Chucuru, né, que depois vai ser Chucuru do Urubá, e esse povo habita desde aqui próximo a Caruaru até Campina Grande, e esses padres vão seguir o caminho dos rios, são dois rios que vêm para o litoral, um é o chamado Capibaribe, que corta Recife, e o outro é o chamado de Pujuca, que vai até o porto de Suape. São rios intermitentes, ou seja, rios que têm água apenas em períodos chuvosos, e quando ocorrem longas estiagens, longas secas, esses rios ficam sem água, e eles vão ser perenes, mais próximos ao litoral, e, pasmem, a maioria por esgotos domésticos. É triste dizer isso. O Ipujuca, por exemplo, que corta o território indígena, nasce vizinho ao atual território indígena demarcado, ele é considerado o terceiro rio mais poluído do Brasil. Então, esses povos são aldeados pelos oratorianos, vive aquele processo que eu disse, lá em 1757, é transformado o aldeamento Nossa Senhora das Montanhas em Vila de Simbres. Simbres é um povoado português do norte de Portugal, do Condado de Viseu. É trazido casais da Ilha da Madeira, casais portugueses, que ocupam, invadem as terras indígenas. Esse pessoal vai também criar uma oligarquia local, constituir a Câmara de Vereadores, que, com o processo de invasão das terras indígenas, extinção do aldeamento, eles vão solicitar as terras indígenas para o patrimônio da Câmara, na verdade, para o patrimônio dos vereadores, que são os fazendeiros. Esse povo indígena continua trabalhando, à semelhança dos Pancará, que a professora Edivânia estuda, como meeiros, como os trabalhadores alugados de suas terras, e vão tratar várias estratégias para a sobrevivência. Por exemplo, eles são recrutados para a Guerra do Paraguai, alguns voltam e recebem lotes de terra. Então, eles constroem uma narrativa das memórias dos antepassados, que eles têm direito à terra porque eles ajudaram o Brasil a vencer o Paraguai. O sangue indígena, a luta indígena,
contribuiu para o Brasil derrotar o Paraguai. Detalhe, os habitantes do Paraguai também eram os indígenas, eram os Guarani, né? Então, era indígena contra indígena nas lutas dos impérios, né? Dos países. 1860, isso. Não? 1860, 1865. Bom, ainda assim, essas terras não são demarcadas. Eles, nessa mobilização que a professora Divânia falou, eles têm conhecimento do SPI, de Serviço de Proteção aos Índios, conquista a instalação de um posto na Serra do Urubá em 1954, no período do governo Vargas, que é um reconhecimento como eles existem, mas o posto é apenas para distribuir ferramentas, roupas e sementes para eles plantar na terra dos fazendeiros. Essa situação permanece até os anos 1980, quando aparece uma grande liderança, a gente vai falar depois, o Cacique Chicão. Vamos parar por aí, por enquanto. Muito obrigado, professor. Fantástica a sua síntese. Edivânia, por favor. Você trabalha, então, as mobilizações étnicas, né, nessa região do sertão do São Francisco. Vamos falar um pouquinho, você acabou de defender seu doutorado, é isso? Então, eu trabalho com, especificamente, o povo indígena Pancará, né, esse processo de mobilização étnica, mas aí, no mestrado, eu trabalhei os Pancarás e a relação deles, né, com o território, que é a Serra do Arapuá. E no doutorado, eu aprofundei mais essa pesquisa, e aí eu estudei os Pancarás e as relações deles com um ambiente, outros ambientes, como o Rio São Francisco, as práticas nos períodos de seca, eles desciam o rio para plantar nas margens e ilhas do São Francisco, inclusive se alugando de meeiro, e também eles desciam essa serra, que essa serra ficava a 30 quilômetros da antiga Itacuruba, que hoje ela foi submersa, e eles, além dessas práticas agrícolas, eles também faziam comércio. Eles vendiam, por exemplo, as penas de emas, tanto para os indígenas Tuxá, como também essas penas eram usadas como as penas de tinteiro, porque essa serra de Arapuá, como é um brejo de altitude, tem uma quantidade muito grande de animais silvestres, inclusive de emas. Até hoje a gente ainda encontra, muito pouco, mas ainda encontra emas lá. Eles também desciam para vender frutas, porque lá você tem uma quantidade, é um enclave da Mata Atlântica, em meio à Caatinga, como o professor Edson já explicou. Então, você tem uma quantidade imensa de fruteiras, como pinha, cajueiro, jaca. Então, também eles desciam a serra também para fazer também esse comércio, entendeu? De determinadas fruteiras ou de determinados alimentos que eles produziam, né, em períodos de safra. E desses vários ambientes que eles tinham essa prática vamos dizer, de migração temporária, sazonal, eles também mantinham relações interétnicas com negros e negras que também eram escravizados ou já afrodescendentes nesse ambiente, na Velha Itacuruba, nessas fazendas. Então, aí eles vão secularmente ter relações interculturais, não só com outros indígenas, mas também com negros e negras que também vão estar nesse mesmo espaço da Velha Itacuruba, trabalhando dessas fazendas. Mas muitos deles trabalhando na condição ainda até de escravizados e depois na condição de descendente desses escravizados. Então, com a barragem de Itaparica, é que eu percebi que essas relações, né, elas foram rompidas. A barragem de Itaparica não impactou só diretamente o povo indígena Tuxá, que inclusive é o povo indígena Tuxá, que sofreu a maior violência do Brasil por uma obra de uma usina hidrelétrica.
que foi há mais de 30 anos. A gente já vai chegar aí nas barracas. Sim, não, eu só adiantando, os tuxás também mantinham a relação, eles também têm uma relação, inclusive parental, não só ritualística, com esse povo indígena tuxá, que habitavam uma ilha, que eles tinham acesso nessa velha Itacuruba, e também o outro lado do rio, que é o lado baiano. Sim, então aos poucos eles vão, né, tomando consciência também, né, dos seus direitos, tudo isso, né? Sim. Muito obrigado. Professor, vamos falar um pouquinho então dessa questão da demarcação, né, que foi sempre tão complicada, né, e hoje está numa situação bem mais complicada ainda, né? Temos então a liderança do Chicão, né, e todo esse processo da Constituição, por favor. A demarcação dos territórios indígenas é uma questão de disputa com as oligarquias, com um Estado nacional que defendeu os grandes proprietários de terras, porque é um Estado fundado por essas oligarquias, né? A gente pode até fazer uma linha histórica do Partido da Terra nesse país, né? Sempre existiu, lá desde a colonização. O que ocorre é que a lei funcionando muito para isso, né, professor? Exatamente. A lei sempre para defender os proprietários de terras, né? E quando se tentou, mesmo na ditadura civil-militar, um estatuto da terra, ele nunca saiu do papel, porque o poder das oligarquias sempre são muito fortes. Mas no caso dos indígenas, e a gente está tratando de uma região específica do Brasil, o Nordeste, e o Nordeste semiárido, porque existe vários Nordestes. Existe o Nordeste de Fortaleza, o Nordeste de Salvador, o Nordeste de Recife, a região das praias, do turismo, mas um outro Nordeste que, lamentavelmente, muitas vezes é pintado pela miséria, pela seca, o solo rachado, o pessoal esquálido. Então, essa ideia também da miséria que vendeu muito bem, que arrumou dinheiro para muita gente, os empreendimentos da Sudene, recursos públicos para desenvolver o Nordeste, que é uma das regiões mais estudadas do Brasil, onde se injetou mais dinheiro ao longo da história para beneficiar as oligarquias, as elites urbanas. Mas nesse Nordeste existem outros olhares. E perceba que a gente está tratando aqui não de uma história linear, onde o colonizador chegou no litoral na segunda e na sexta estava no sertão. Não, não é isso. É uma história que ela é movida a partir de disputas, um palco onde há vários atores, dentre eles os povos indígenas, quilombolas, os povos ciganos, que mal a gente consegue lembrar. Então, no caso aqui, a gente está tratando do Nordeste, o Nordeste semiárido, onde o povo chucuru do Urubá, como eu falei anteriormente, que habita os atuais municípios de Pesqueira e Poção, entram numa disputa, como outros povos indígenas no Nordeste, o povo indígena chucuru é apenas uma referência, na disputa pela demarcação dos seus territórios invadidos historicamente lá desde a colonização, né? E isso acentua-se a partir dos anos 50, 60, com a ditadura militar, onde esses senhores, esses proprietários de terra também são vinculados a essa política de direita. Essa situação muda quando, o fim da ditadura militar, é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, e se mobiliza todas as forças políticas do país, advogados, indígenas, trabalhadores rurais, e esses indígenas, com apoio de várias instituições, como a Igreja Católica Romana, o Conselho Indigenista Missionário, se dirigem a Brasília para se mobilizar, reivindicando seus direitos e pressionar os parlamentares. E aqui tem uma coisa importante: a Constituição previa não reconhecer os índios no Nordeste, porque ela referendava todo aquele discurso que aqui não tinha mais índios, eram caboclos. Caboclo nesse país é índio sem terra. É uma categoria criada para negar a identidade indígena e, em seguida, o direito à terra. O fato é que os indígenas no Nordeste fazem bastante barulho na Constituinte em 1887, 1988, e se destaca uma figura, uma liderança, o cacique Francisco de Assis Araújo, conhecido como cacique Chicão do povo chucuru. Os indígenas têm uma vitória significativa na Constituição Federal aprovada em 1988 e em vigor, é importante dizer isso. O artigo 231 reconhecia pela primeira vez o direito a ser índio, porque antes a legislação sempre procurava dizer que o indígena era uma condição transitória para ser brasileiro, então o artigo 231
reconhece o direito às expressões socioculturais, às organizações próprias, às línguas, etc., etc. E o artigo 232 previa a demarcação a garantir o respeito aos territórios indígenas. Uma vez findada a Constituição, Chicão volta para o território indígena em Pesqueira e Poção, no agreste pernambucano, no semiárido pernambucano, com o exemplar da Constituição debaixo do braço, inicia um movimento de mobilização dos indígenas para retomar suas terras. O que é a retomada? É ocupar as fazendas dos invasores, dos fazendeiros, que são famílias ilustres do interior, oligarquias tradicionais. O que é que vai acontecer? Essas famílias criam um consórcio e começam a assassinar lideranças indígenas. O filho do pajé, que é sequestrado e torturado. Em seguida, Chicão é assassinado em 20 de maio de 1988. Há um certo desespero, um certo desgosto das lideranças, que passa 2 anos com um colegiado, um coletivo organizando o povo. Várias fazendas já tinham sido retomadas. E, em seguida, 2 anos depois, o seu filho, Marcos, é eleito cacique. E os indígenas continuam essas mobilizações. Há outro assassinato de liderança, mas em 2001 eles conseguem a demarcação do território. Uma informação importante, estávamos no governo Fernando Henrique Cardoso e o vice-presidente era Marco Antônio de Oliveira Maciel, que também é de Pesqueira, onde habita os indígenas Chucuru do Urubá. A família Maciel é uma família tradicional de Pesqueira. Então, os indígenas reconquistam o território e, com isso, eles têm a capacidade, e é importante dizer, de produção de leite, de produção de alimentos. Isso é importante. Os brejos de altitude, em sua maioria, que moram os indígenas, eles abastecem as cidades próximas e também os centros urbanos maiores, as capitais, porque é nos brejos de altitude, que se produz alimento, uma vez que no litoral só tem cana-de-açúcar. E também onde se fornece água para as cidades próximas e também para o litoral. Muito obrigado, professor. Edivânia, nós estamos falando aqui de margens e ilhas do Rio São Francisco, né? Então vamos falar agora dessas barragens, desses impactos e das mobilizações que eles geraram, por favor. Então, esse povo Pancará, só retomando um pouco o que Edson acabou de falar, lá também a Serra do Arapuá, como um brejo de altitude, possui mais de 90 nascentes de água. Então, só para se ter uma ideia desse lugar como lugar de cobiça e de disputa por não indígena por essa terra. Em meio à Caatinga, né? Em meio à Caatinga. E também, olha, só um indígena, por ano, ele fornece cerca de 200 quilos de castanha que um atravessador vem de Fortaleza comprar. Nós estamos falando de o quê? Acho que uns 800 quilômetros de distância. Só um indígena fornece 200 quilos de castanha, fora os outros indígenas. Então, lá também nós temos secularmente como um lugar de produção, né, de fruteiras, dessa produção agrícola também. Lá também era um lugar, né, de produção de mandioca, de fabricação de farinha, né, de caruá, né, que fabricava corda. Então, também tem essas relações ao longo do tempo de trabalho, né, deles também serem escravizados por essa oligarquia também local. E aí, essas relações também eram estabelecidas através do Rio São Francisco, porque também naquela região, naquele lugar, nós vamos ter, principalmente em Belém de São Francisco, que é próximo onde a gente chama de Velha Itacuruba, antes da barragem, também era um entreposto comercial, né, desse transporte de navegação. E também vamos dizer, essa travessia entre Pernambuco e Bahia. Nós estamos falando de um lugar, entendeu? Onde as ilhas, quando o rio secava, em períodos de secas, eles descrevem que até quase conseguiam atravessar, né, sem precisar nem nadar, para o lado da Bahia.
E era uma quantidade imensa de ilhas que tinham, e é considerado aquela região onde hoje está submersa pela barragem de Itaparica como uma das áreas mais férteis do Rio São Francisco. E aí eles foram impactados, todo esse povo foi impactado, a partir da década de 80, né, fazendo parte de um projeto que Edson citou no início, que a Sudene é um dos expoentes, mas também anterior à Sudene foi criada a Comissão do Vale do São Francisco, depois a Suvale, desde a década de 40, com essa ideia desse progresso e desse desenvolvimento do Nordeste. E aí foi priorizada a geração de energia elétrica para industrialização, né, do Nordeste. Mas no Nordeste, esses vários Nordeste que a gente está dizendo. A produção de energia para as capitais, ou as grandes cidades. Então, primeiro se construiu a barragem de Sobradinho, a hidrelétrica a barragem de Sobradinho foi o primeiro marco. A barragem de Sobradinho, a gente precisa entender, para entender a barragem de Itaparica, ela foi anterior, foi inaugurada em 1979, e simplesmente, em plena ditadura civil-militar, a população que vivia naquelas terras que foram submersas pela barragem de Sobradinho perderam tudo, não foram indenizadas, porque não tinham o terreno dizendo que aquelas terras eram deles. Então, ficaram sem nada, e quando chegou o projeto de Itaparica, né, no fim de 1979 para 1980, que começou os primeiros estudos, essa população que habitava essa região onde a barragem foi construída, elas já sabiam do que aconteceu em Sobradinho, elas passaram a se articular, inclusive a Igreja Católica, né, foi um apoio fundamental para, inclusive, falar o que aconteceu em Sobradinho, e eles se articularam, e se articularam em sindicatos, inclusive organizaram um polo sindical para fazer com que eles mitigassem o que pudesse desse empreendimento, desse barramento. E a quantidade de agricultores e agricultoras que se mobilizaram nesse sindicato, nós vamos ter também indígenas que também vão fazer parte desse sindicato. Então, os tuxás, que habitavam o outro lado do rio, mesmo que o sindicato, esse polo sindical, a sede, era na cidade de Petrolândia, que essa cidade também foi submersa, nós temos hoje a Nova Petrolândia, eles vão também se articular com o pessoal da região da Bahia, que também vai ser impactado, vão também vir, entendeu? E vão se articular com esse polo sindical e vão fazer frente à Chesse, para tentar negociar. E a Chesse, com pressa, porque o interesse era rapidamente produzir essa energia elétrica para desenvolver esse Nordeste, ela vai prometer, né, várias coisas, dentre elas projetos de irrigação, que eles vão ficar em melhor condição, vai dizer que vai construir casas de alvenaria em cidades onde essa população vivia em casas de taipa, sem acesso à energia elétrica, então vai vender, às vezes eles vão trocar o lugar que eles habitavam para ter uma casa de alvenaria com energia elétrica e água encanada, onde até hoje eles não têm ainda água encanada, tem 30 anos e não concluíram as obras. Então, os pancarás, eles passaram a também ser impactados, porque eles interromperam esse fluxo de migração que eles faziam da Serra do Arapuá, esses caminhos, essas rotas comerciais, mas esses plantios, essa produção, essas práticas ritualísticas foram rompidas a partir da barragem. Como também eles vão se dispersar em novos projetos de irrigação e vão também para outros locais. Então, também vai ter esse impacto. Como eles também vão parar também com essas práticas interculturais com esses negros e negras nas ilhas e margens do São Francisco.
Sim, Então, é toda uma rede de impactos, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Isso. Muito obrigado, viu? Professor Edson, seu trabalho Chucuru, Memórias e História dos Índios da Serra do Orurubá, de 1950 a 1988, ele foi parte de uma condenação ao governo brasileiro, foi isso? Os indígenas recorrem à Corte Interamericana de Direitos, que é um órgão que articula os estados nacionais, os países na América como um todo, e esses países se reconhecem como decisões dessas cortes para serem cumpridas. E é uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Chucuru, dentro desse processo de violência, de perseguição, de assassinato das lideranças, a morosidade da demarcação da terra, que isso é que provoca essas disputas, esses conflitos e assassinato, principalmente do cacique Chicão, eles recorrem, então, à Corte Interamericana de Direito, denunciando o Brasil. E 16 anos depois, ali em 2018, 2019, eles são, então, contemplados, o Estado brasileiro é condenado a reconhecer esse processo de violência contra o Chucuru do Urubá e a pagar $1 milhão ao povo chucuru. Isso representa, é muito significativo, porque representa uma vitória dos povos indígenas do Brasil. Pela primeira vez, o Estado brasileiro foi condenado pela violência contra os indígenas. Isso gera uma jurisprudência. E eu tive a grande satisfação, a grande alegria que a minha pesquisa foi uma das bases para subsidiar esse processo de condenação do Brasil, dinheiro que já foi pago. Os índios, inclusive, compraram um ônibus belíssimo, reformaram algumas escolas. E o mais significativo não é o valor em si, é a condenação do Brasil e abre possibilidade que outros povos também estão com processos semelhantes. O que eu quero chamar a atenção nisso é como a gente precisa estabelecer um vínculo entre a pesquisa e a prática social. Porque pouco importa a gente ter nossos títulos, nossas pesquisas, que é importante para nossas vidas profissionais, mas a grande pergunta é: em que nossas pesquisas contribuem para mobilizações dos povos indígenas e reivindicações e garantia de seus direitos? Nesse caso, eu tive a fortuna crítica de minha pesquisa ter sido utilizada como subsídio. E a gente espera sempre que outras pesquisas façam o mesmo. Estabelecer um vínculo entre o pesquisador e os pesquisados, e que essas pesquisas sirvam de subsídio para fortalecer as mobilizações desses povos. Sim, parabéns, muito importante, né? Porque não fique só dentro da academia e rendendo dinheiro, né, para quem, né, pôde pesquisar e tal. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho da Lei 11.645 de 2008, que era então para ter a temática indígena nas escolas e tal, mas nós estamos nesse contexto aí do racista presidente, né, que diz que os índios são pobres porque, na verdade, eles queriam ser civilizados, né? Fala um pouquinho para a gente, Divânia, sobre essa situação. Então, a Lei 11.645, ela estabeleceu, né, a obrigatoriedade do ensino, a obrigatoriedade das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, né, no ambiente escolar, né, e ressaltou, principalmente nas disciplinas de História, Artes e Literatura. Mas ainda nós temos muitas entraves para que realmente haja essa prática cotidiana nas escolas. Principalmente o desconhecimento sobre as histórias, a nossa história, a história da cultura, das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, porque há, às vezes, um reforço até do racismo ou na versão, né, estereotipada dessa coisa folclorizada também. Né? Às vezes o professor, por desconhecimento, também faz isso. E, principalmente, o momento atual, onde há um ataque diretamente, né, pelo presidente da República, né, com relação à população negra rural, como é o caso dos quilombolas, e também com a população indígena.
Então, o entrave, se antes era de caráter pedagógico, né, ou de formação de professores, nós temos agora, né, uma problemática muito maior, que nós temos agora, né, não só um ataque, mas um racismo, né, institucionalizado por um presidente da República. Então, a gente precisa realmente enfrentar essas questões e, assim, na minha instituição, a gente vem trabalhando com essa lei, né, já há algum tempo. Nós já temos várias ações, vários colegas que têm trabalhos, que têm práticas cotidianas. Então, assim, a gente está, ainda não é o ideal, mas nós já estamos avançando. Inclusive, nós temos, desde 2015, um curso de especialização intercultural para professores e professoras indígenas e quilombolas, e para professores não indígenas, não quilombolas, que tenham interesse nessa temática. Nós já estamos agora começando a terceira turma. Esse curso, ele é muito importante, porque o projeto do curso, ele é da perspectiva decolonial, no sentido da participação dos indígenas de quilombola no projeto do curso. Então, o projeto do curso inicial foi construído, como a gente diz, com e para esses grupos. Então, nós tivemos a participação de 50 lideranças quilombolas e 50 lideranças indígenas de Pernambuco durante 7 oficinas, num curso de formação inicial e continuada, coordenado por mim e por meu colega Erlon Bezerra, promovido pelo Instituto Federal. E nós, até o edital, é criado uma portaria onde eles escolhem, os indígenas e quilombola, indicam as lideranças para estar na comissão junto com a gente no processo seletivo. Então, agora nós fizemos alteração na proposta desse curso e essa comissão continua tendo as representações indígenas e quilombola, e agora nós vamos para o processo seletivo, onde nós vamos ter 2 lideranças quilombola e 2 lideranças indígenas participando junto com os servidores do Instituto Federal. Então, que fantástico, né? Muito bom. E aí, eu quero aproveitar para fazer a propaganda aqui. Esse aqui, deixa eu ver se aparece, é um importante trabalho para contribuir para a aplicabilidade da Lei 11.658, que o professor Edson vai falar melhor, mas é um livro organizado pelo professor Edson Silva e Maria Penha da Silva. É muito interessante esse material e outros que o professor Edson tem trabalhado. Professor, vou pedir para o senhor comentar isso, mas eu vou só ler uma reportagem aqui, entrando nessa questão da educação, né? O Guarani Futebol Clube de Campinas retirou da camiseta do uniforme do time a figura do índio caboclo a pedido de jogadores evangélicos. O técnico informou que o pedido foi apresentado à diretoria por sugestão de 2 pastores amigos deles. Então temos esse problema, né, também de um fundamentalismo religioso, né, que vai entrando, e queria que o senhor comentasse um pouco essa questão também, por favor. Muito curioso. Eu queria chamar a atenção que o meu ex-orientador, o professor John Monteiro, ele era torcedor da Ponte Preta. A Ponte Preta é um time de Campinas, onde está situado o Guarani, o estádio é Moisés do Carelli, que era um trabalhador, e a Ponte Preta surgiu a partir de escravizado. O Guarani, cujo estádio é o Brinco de Ouro da Princesa, já diz alguma coisa, e tem o nome Guarani, que é uma coisa genérica, né? E você diz Guarani Caboclo, que é pior ainda, né? Negando a identidade indígena. E essa presença, atender o pedido de evangélicos, jogadores evangélicos, é por demais. Explicita muito bem esse fundamentalismo, essa relação, essa visão equivocada e preconceituosa ainda contra os indígenas. Eu tive a satisfação de estudar em Campinas e conheço um pouco essa lógica aí da Ponte Preta, que representa um time de futebol dos pobres, do Guarani, que é o time de uma elite, né?
Mas eu queria retomar... Eu acho que foi o último estado do Brasil a acabar com a escravidão, não é isso? Portanto, Sim, do mundo. sem dúvida. Inclusive, importando muitos escravizados, quando era proibido em outras províncias, para essa região, e principalmente para a colheita do café, né? A capital de São Paulo seria Campinas, salvo uma epidemia que aconteceu, que matou muita gente. Campinas tem um museu do café, Campinas é uma cidade muito rica. A Unicamp está numa ex-fazenda de café. Campinas tem lá na rodoviária uma placa interior. Quer dizer, Campinas não é interior, o interior é depois de Campinas. E Campinas fica 2 horas de São Paulo. Eu morei lá e conheço muito bem essa história. Mas eu queria retomar, a partir dessa questão, a temática do ensino de História e Cultura dos Povos Indígenas. A Lei 11.645, ela precisa ser compreendida nessa perspectiva de mudanças a partir da Constituição de 1988. Em 96, nós temos uma mudança na Lei da Educação, LDB, e já previa lá na LDB, no artigo 26A, que incluísse no ensino as etnias que formou o Brasil. Aí a gente tem que chamar a atenção. As etnias eram negros e indígenas, mas a ideia de formação, por trás disso, a ideia da mestiçagem, uma ideia de resgate. Então, o atual contexto político, com os militares no poder, embora oficialmente não estejam, mas estejam de fato em vários cargos, e a mentalidade do atual presidente, eles retomam 3 ideias que eu acho que é básico para a gente compreender o não lugar do indígena e essa situação tão forte de discriminação. Primeiro é a ideia da mestiçagem, a ideia de um povo brasileiro único, que é uma das explicações mais fáceis para a história do Brasil. Você dizer que misturou. O difícil é você reconhecer aquilo que eu chamo sociodiversidades. Esse país é um todo formado em partes. Essas sociodiversidades é indígena, é negros, é de outros imigrantes, sejam italianos, sejam poloneses, sejam alemães, e também é dos povos ciganos. Então, aí torna-se mais difícil para você explicar essa complexidade das relações. É mais fácil você dizer que é mestiço. Um segundo ponto é a gente pensar a ideia de vincular populações que não estão supostamente na onda do progresso, do desenvolvimento, você chamá-las de primitivas. É o caso do discurso, que também é típico dos militares, do atual nosso presidente, de considerar que indígena tem que ser incorporado ao processo produtivo, ao desenvolvimento, quilombolas é preguiçosa, quer dizer, a ideia de você ter um rolo compressor do tal progresso e desenvolvimento, destruir a Amazônia, invadir terras indígenas, o garimpo, produzir riqueza a todo custo, sem respeitar as relações socioambientais e esses povos, pois não. Porque, na realidade, o que está por trás disso é pegar os minérios também, não é isso? Sim, sem dúvida. E coincidentemente, por azar, podemos dizer assim, muitos povos indígenas estão assentados sobre bases de minérios que é importante. Por exemplo, os Yanomami estão em cima da montanha de nióbio. E o nióbio é importante para celular, para baterias de carros elétricos. Então, por azar dos Yanomami, por olho grande de quem está no poder e o capitalismo, que quer destruir tudo, essas relações se dão por aí. E o terceiro ponto que eu acho que é importante é o racismo velado estrutural que existe nesse país. O racismo sempre colocou o não branco como o outro que é discriminado. Eu sempre gosto, em sala de aula, lembrar aos estudantes, eu não chamo mais aluno, porque eu descobri que aluno é sem luz. Agora eu estou chamando estudante. Aluno é sem luz, sem lume. Agora eu estou chamando estudante. Então, eu sempre lembro em casa, em sala de aula, aos estudantes, que a gente precisa ver quem são as pessoas que estão trabalhando no caminhão do lixo, o gari, que estão trabalhando no sinal, que são garçons nos restaurantes finos. São pessoas negras, são alijadas do processo de ocupar espaços de poder político na sociedade. Por quê? Nós temos uma herança da escravidão, do racismo que continua. E nesse sentido... E na sala de aula são indígenas também, né? Também temos indígenas. O Colégio de Aplicação, que muito tempo foi um colégio de elite, nós temos também indígenas, famílias que migraram por expulsões de seus territórios para a capital. Então, nesse sentido, a temática indígena permanece ainda muito desconhecida. Primeiro, porque é uma situação complexa. Segundo, tem algumas questões, assim, a formação continuada. O que é que nós aprendemos nos nossos cursos de licenciatura sobre os indígenas? Nada. No máximo, a gente lê Darcy Ribeiro, tinha uma perspectiva do desaparecimento dos indígenas, né? Darcy Ribeiro era um antropólogo evolucionista. Agora, tornou-se um ícone porque era da esquerda, ninguém critica, mas era um sujeito evolucionista que previu o fim dos índios, mas a gente tinha que ser de forma bastante cordial,
adocicada, a gente tinha que incorporar esses índios com amor, mas ele não previa a continuidade dos indígenas. Ele pregava o mulato, um país mestiço. Então, ele tinha essa ideia também da mestiçagem, que é uma construção lá do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que pensou as bases da história do Brasil lá em 1848, depois da independência. E essa ideia foi retomada pela Semana de Arte Moderna de 1922, que o símbolo é Macunaíma. O que é Macunaíma? É um mestiço. Isso foi trazido até o Getúlio Vargas, com a ideia do brasileiro, os grandes teóricos, e a ditadura se aproximou de novo disso, se apropriou, que é a história do brasileiro, 100 milhões de corações, Brasil na Alemanha, tetracampeão, né? Quem não viu essa música? Então, a ideia genérica do brasileiro que nega, omite e desrespeita as diversidades. O atual governo, fundado nessa perspectiva, não investiu na efetivação da Lei 11.645 de 2008, e isso a gente percebe. A formação continuada, a formação da licenciatura, a formação do profissional que atua na educação, que já está em serviço, a pouca produção e visibilidade dos subsídios sobre a temática indígena. O governo produziu muito pouco livro sobre a temática, circulou muito pouco nas escolas, falta de acervo nas bibliotecas, nas escolas da educação básica, para onde a lei foi direcionada, e também nas universidades, e uma falta de vontade política. E, por fim, nós temos mais um complicador. Você falou muito bem no início, 36% dos indígenas, lá em 2010, morando nos centros urbanos. Esses indígenas são desrespeitados, são desconhecidos. Então, como trazer essa discussão para a sala de aula? Por fim, ainda veio a BNCC, no final do governo Dilma havia uma discussão, esse governo implementou por decreto, que é uma ideia que fragmentou agora o ensino médio, uma panaceia que ninguém sabe para onde vai. Então, essas pautas identitárias que foram reconhecidas desde a Constituição de 1988, elas, de novo, foram afogadas, negadas, desrespeitadas desse modelo, de novo, de retomar a mestiçagem, o desenvolvimento, a produção de riqueza, o velho discurso das elites, da oligarquia desse país, deixar o país crescer para depois dividir. Isso é engodo. É crescer para fortalecer e enriquecer cada vez mais essa elite hegemônica no poder. Cabe a nós, pesquisadores e pesquisadores de movimentos sociais, se mobilizar para reivindicar e garantir nossos direitos que estão reconhecidos lá na Constituição de 1988. Não, esse progresso absurdo, né, que acaba em suicídio, né? Edivane, agora sim, vamos para as dicas. Que outros livros aí você poderia recomendar para a gente? Eu tenho o próprio livro do professor Edson Silva, tem um livrinho da professora Regina Celestino de Almeida, Os Índios do Brasil, que também para iniciar, é muito interessante. A professora Manuela Carneiro da Cunha também traz um pouco essa discussão. O professor João Monteiro, com a forma como ele trabalhou os indígenas, mesmo que seja no período colonial, mas é muito interessante, é um livro básico para a gente entender essa dimensão dos indígenas na história, os indígenas como protagonistas. Bom, assim, acho que Edson lembra de memória mais do que eu, né, Edson? Você estava me mostrando um sobre memórias que vocês estão lançando. Sim, não, esse que eu lhe mostrei antes, é um livro que é fruto de um trabalho dos Pancararus, é fruto de um trabalho, que é um programa Ação Saberes Indígenas na Escola, que é o Instituto Federal, a gente desenvolve junto com o programa do MEC, e esse livro, inclusive o professor Edson foi quem fez o prefácio, não foi, Edson? Esse livro é um livro que histórias, uns relatos de vida de professoras e professoras indígenas pancararus, também é bem interessante para a gente entender. E os indígenas aqui em Pernambuco, eles têm uma produção bem interessante de livros, tanto paradidáticos como livros didáticos que eles têm produzido, que são bons referenciais para essa rede básica, para professores e professoras também. Uma coisa que eu também quero acentuar, que todo esse, vamos dizer, esse trabalho da gente sobre os indígenas na história, nos sertões, no semiárido, no Nordeste, nós temos hoje reunido num acervo virtual, artigos, dissertações, teses,
que o professor Edson, junto com Edmundo, que é um ex-orientando do professor Edson, mantém um blog chamado Índios no Nordeste. Então, lá hoje é o maior, virtualmente, em trabalho em PDF, é um acervo riquíssimo, que eu super recomendo partir de lá. Vamos colocar aqui na descrição para o pessoal ter acesso. Muito obrigado. Certo, ótimo. Professor, por favor, dicas. Ampliando o que a Edivânia falou, além do livro da professora Regina Celestino de Almeida, Os Índios na História, que é um livro de bolso, fácil leitura, coincidentemente, no momento também eu estou lecionando uma cadeira, Os Índios na História Indígena, o ensino de História Indígena, para a pós-graduação Prof. História, que é um programa de formação de professores. E eu venho tratando dessa temática. Existem esses poucos subsídios, mas existem coisas muito importantes. Por exemplo, há um livro organizado pela colega Luísa Whitman, da UDESC de Santa Catarina, que é Ensino de História Indígena, da editora Autêntica. É um livro também voltado para a formação de professores. Há sites dos próprios indígenas. Eu recomendaria o site da PIB, da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, o site da APOINE, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o site da COPIPE, PE no final, que é a Comissão de Professores e Professoras Indígenas em Pernambuco, onde estão disponibilizados, que a Edivânia falou ainda há pouco, vários livros produzidos pelos próprios indígenas, livros didáticos que eles produzem para utilizar nas suas escolas, nos seus territórios. Isso são subsídios importantes. E eu e Edivânia estamos no desafio, ultimamente, de pensar, já que ela terminou o doutorado, de escrever um livro didático de fácil acesso, porque, infelizmente, a gente ainda tem, e principalmente quando se pensa o Dia do Índio, que hoje é Dia dos Povos Indígenas, até mudou a lei, eu não sabia, uma proposta da deputada federal Joênia Wapichana, agora é Dia dos Povos Indígenas. Infelizmente, a gente só tem a lembrança dos índios nesse momento e aquela velha imagem caricata. Minha esposa acabou de receber ontem da cidade dela, era do interior da Paraíba, uma imagem que mandaram de uma professora com a Apache, aquele triângulo, as crianças tudo vestidas de índio norte-americano, e ela ainda fazendo assim, mesmo de máscara. Mesmo de máscara. Então, essa imagem é caricata, e isso tem muito a ver, que eu acho que é um grande desafio hoje, da produção de subsídios para a educação infantil e a formação de professores e professoras que atuam na educação infantil, porque o que nós vemos, filhos e filhas, netos e netos, sobrinhos e sobrinhos, voltando da escola no Dia do Índio com essas imagens. Então, esse é um desafio permanente e nós precisamos retomar uma discussão de pensar os indígenas em sua diversidade, em sua pluralidade. E penso que uma coisa importante é a gente partir do Estado, onde tem territórios indígenas mais próximos, e promover, previamente organizado, visita de estudantes às escolas indígenas ou trazer liderança para as escolas indígenas, com o cuidado de não folclorizar, não exotizar, nem romantizar. Não é trazer o índio apenas para dançar. A gente precisa superar essa ideia do cocá do índio, da dança do índio, da religião do índio, da cultura do índio. Para além disso, pensar que ele tem um povo indígena que vive situações de conflito. Conhecer isso, não é só comprar um cesto indígena, que muitas vezes a gente diz, qual o povo? Não sei, comprei na feira. Ora, você tem que vincular isso a um povo real, concreto, a uma história, uma situação histórica concreta. Então, esse é o desafio nosso. Eu me aproximei disso na medida que eu sou um pesquisador da temática indígena e também sou professor. Necessariamente, eu tenho que discutir também o ensino da temática indígena. E a Lei 11.645 possibilita a gente conhecer, reconhecer, como eu digo, e se aproximar dessa possibilidade de pensar um Brasil plural, pluriétnico, plurilinguístico. Sim, e em constante evolução, né? Temos o Bro MCs, né, que trabalha o rap indígena, né? Então, também essas coisas vão, né, vão se misturando. Permita, eu sou contrário a duas palavras quando trata de Índia, evolução e desenvolvimento. Vamos pensar em constante transformações, mudanças. Transformação, sim, claro, tudo tem uma conotação, né, histórica. Olha, pessoal, foi um prazer enorme, vocês são eruditos, super importante a gente saber quem a gente é, né, falar dos nossos antepassados. Edivânia, muito obrigado, parabéns pelo seu doutorado, viu, pela sua pesquisa. Professor, parabéns, obrigado, viu, pela presença, uma referência mesmo.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Lembrem que esse programa está sendo gravado, portanto, as perguntas vocês podem deixar aqui abaixo da descrição. Todos esses comentários ajudam bastante, né, no canal, enfim. Deem uma olhada nas nossas playlists aí, temos bastante coisa sobre Brasil, sobre ditadura no Brasil. Edivânia, professor Edson, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado.